Então, boa noite. Boa noite, Carlos, Mário e Maria Márcia, componentes do nosso projeto de iniciação científica de 2022 até 2023. O nome do nosso projeto é Experiências de Pessoas com Deficiência na Condição de Pacientes Hospitalizados, estudo qualitativo sobre atendimento a adaptações razoáveis de acessibilidade. Então, esse título, ele tem o título, basicamente, do plano de Mário, né? Nós fomos acrescentando outros planos para que a gente tivesse uma avaliação, essa avaliação subjetiva, uma avaliação física objetiva baseada na classificação internacional de funcionalidades da Organização Mundial da Saúde, e também, só um momento aqui, Júlio, e também tivéssemos uma avaliação do ambiente mais objetiva, né, que são os planos de Matheus e de Márcia, e ainda ter um referencial teórico para explicar, né, os problemas que a gente encontrasse em termos de experiências negativas de acesso, ou então os achados, né, objetivos de problemas de acessibilidade no, assim, com a lente da interpretação do referencial teórico adotado, né? E Júlio ficou responsável por essa, digamos assim, esse estudo, né, do referencial teórico. Então, Mário, você terá de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação do projeto com as alterações que foram feitas por causa das questões operacionais, né, as dificuldades que encontramos no cenário da pesquisa, tá bem? Então, agora são 19h08 e você pode começar. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês no formato de Word, porque eu acho que fica mais fácil a montagem do artigo em si, e daqui a pouco eu vou mostrar também como é que mexe nos, nos sites mesmo, para fazer as pesquisas, os decks. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso já. Enfim. Aí a professora pediu para apresentar hoje a introdução, a metodologia e um referencial teórico. E aí eu estava selecionando os arquivos, então isso aqui eu fiz agora, não está muito grande ainda, também não está completo. Aí, vamos lá. É para eu ler tudo, professora? Mário, você apresenta da forma que você considerar melhor, fica a seu Pronto, critério. tá certo. A introdução, especificamente, eu peguei ela do meu plano de trabalho, então não vou ler ela, que eu ainda vou adaptar. Ela eu vou melhorar ainda, vou especificar. Aí vamos lá. Em relação à metodologia. Metodologia também, eu peguei do trabalho que a senhora me enviou, que é uma revisão integrativa. Então, eu fui adaptando os termos que eu podia e deixando em branco os termos que dependem do avançar da pesquisa. E aí, desculpa, para os meninos, revisão integrativa é você basicamente analisar artigos já publicados e falar o que a gente já tem hoje em dia, o que tem mais atualizado sobre esse assunto, o que precisa ter ainda, o objetivo dele é juntar os conhecimentos atuais existentes. Então, a metodologia é basicamente você definir os termos de pesquisa, você definir o tipo de artigo que você vai incluir no seu estudo, e aqui está a metodologia é basicamente isso. Os descritores de ciências da saúde, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso. Ok.
Você pesquisa um termo, por exemplo, paciente, e ele vai te falar todos os descritores em saúde que tem em relação ao paciente, por exemplo. E aí eu fui juntando vários. Vocês conhecem o BVS? O DEX? Pronto, maravilha. Voltando para o Word aqui, que eu já mostro os que eu tinha feito. Então, Carlos e Maria Márcia responderam que conhecem, né, os descritores de ciências da saúde. Aí, aqui, ó. Acho que eu vou fazer isso aqui primeiro, e depois eu vou falar a outra parte. Eu me confundi um pouquinho. Mário, seria melhor Diga. você apresentar os objetivos, né? Não os objetivos do projeto original, mas os objetivos atuais, que foram reformulados. Pronto. A diferença entre o original e o atual é basicamente revisão integrativa, né? E agora a gente não vai falar especificamente do HU. E aí eu estava na dúvida, inclusive, se a gente faz especificamente da Paraíba, vai depender do número de artigos que eu achar. Não, não vamos fazer da Paraíba, vai ser É? toda a literatura Tá bom. científica publicada em língua inglesa, em espanhol e em português, Sim, senhora. certo? Então, você vai fazer a pesquisa de trabalhos nesses 3 idiomas. Então, não é só do Brasil, né? É uma pesquisa mais ampla. Agora, vamos adaptar os objetivos. Quais eram os objetivos anteriores do seu plano de trabalho, né? Seu plano de trabalho original. Tá. A gente adaptar e já colocar aqui, entendeu? Porque, na verdade, essa nossa reunião aqui, ela também é uma oficina, né? Uma oficina para a gente ir construindo já a parte escrita. Eu achei uma boa ideia de Mário, ele, ao invés de apresentar em PowerPoint, ele trazer o próprio documento, porque a gente já vai, né, revisando esse documento e construindo o texto final, né? Então, eu gostaria de que a gente ajustasse, porque a gente fez um ajuste, tanto Sim, no senhora. seu plano como no plano de Carlos. E como a gente não conseguiu se reunir também para conversar com a senhora... Houve um problema no nosso encontro, né? De reunião, então eu falei com o Carlos, falei com o Júlio, e os trabalhos de Matheus e de Maria Márcia não vão mudar, né? Vai ficar o plano original. Então, eu queria só puxar aqui, porque a gente não pode, inicialmente, assim, ter um objetivo no seu plano e, assim, mudar em termos de objeto de estudo. O seu objeto de estudo era conhecer ou compreender, que era um estudo qualitativo, as experiências de pacientes com deficiência internados na clínica médica do nosso hospital universitário, não é isso? Sim, senhora. Então, a gente vai fazer o ajuste e vai manter esse mesmo, agora é Matheus que chegou. Olá, Matheus. Então, nós vamos manter esse mesmo, digamos assim, problema de pesquisa, só que ao invés de estudo ser primário, né, produzindo um estudo original, um artigo original, vai ser um estudo de revisão, né, por causa da ínfima quantidade de pacientes que nós temos internados agora na clínica médica, em virtude da reforma que está sendo feita, né, em 50% do andar, né, do andar do HU. Então, vamos ver aqui. Esse é o plano de trabalho, e no plano de trabalho, a gente tem o quê? A operacionalização, né? Então, esses são mais objetivos operacionais. Então, vamos ver o próprio projeto. Eu não sei se está aqui o projeto. A senhora fala o projeto original? O projeto original para ver os seus objetivos, entendeu? Mas em termos de projeto, do próprio projeto, porque o plano de trabalho é um plano que mostra
digamos assim, a maneira de alcançar os objetivos do projeto, né? Então, o objetivo então, o seu objetivo, entre esses objetivos específicos todos, era, deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui o projeto só para a gente ver. Pronto, era a seguinte: conhecer as experiências de cuidados de saúde recebidos no âmbito hospitalar terciário de pessoas com deficiência. Então, a gente vai ajustar esse objetivo específico para uma revisão. Então, nosso objetivo agora é realizar, identificar a produção científica sobre experiências, aí coloca o restante do objetivo como está. Só que realizar uma revisão integrativa da produção científica sobre as experiências de cuidados, entendeu? Manter o restante do objetivo, que é para que sejamos fiéis e coerentes com o objetivo inicial. A gente só mudou a metodologia, mas o objetivo é esse, ou seja, são percepções, não é? São experiências, são vivências. Então, a gente vai encontrar mais estudo qualitativo. São de pacientes na atenção terciária, hospitais universitários, e são pacientes com deficiência, continua sendo pacientes com deficiência hospitalizados em hospitais universitários, e saber da experiência que eles têm, da vivências, percepções. Então, a gente vai buscar nesse objetivo as palavras-chave da busca. Entendeu, Mário? Porque, assim, eu percebi que, como nós não nos reunimos, então você entendeu que você ia pesquisar barreiras, não é? Mas barreiras já tem estudos, você achou um de 2022 e enviou para mim, como uma revisão de estudos que abordavam as barreiras. Mas nós vamos avaliar essa questão subjetiva no seu plano, entende? Tanto que a gente vai fazer também uma avaliação da análise temática. Por quê? Porque percepção, experiência, vivência são variáveis que são abordadas de uma forma qualitativa. Por isso que eu perguntei hoje, quando você falou aquela... Por isso que eu fiquei confuso aquela hora também. Porque a gente não definiu, né? Foi. Exatamente, mas a gente precisa manter o mesmo objetivo, só mudando a metodologia, que ao invés de ser um estudo de campo, será um estudo de revisão integrativa. Tá? Eu só fico com dificuldade agora mesmo as qualitativas, é difícil de achar o relato em si, né? É difícil achar... A gente vai pegar resultados das outras pesquisas só. Então, não é isso? Pronto, beleza, tá certo. Certo? Sim. Aí a gente vai... Eu tô pensando em 500 coisas aqui da pesquisa. A gente vai buscando, aí a gente tem que se balizar nos critérios de inclusão e exclusão. Pronto, aí depois do objetivo apresentado, né, aí vem a pergunta da pesquisa. Essa pergunta da pesquisa, ela pode ser adaptada da pergunta da pesquisa do seu plano original. Tá, pronto. Então, você tem colocado a diferença na acessibilidade. Então, esse daria um estudo e que selecionaria provavelmente estudos mais quantitativos. Então, que experiências pessoas com deficiência referem ou relatam
durante uma hospitalização, então, quando a gente deixa enfermaria de clínica médica, então a gente vai já excluir outras, por exemplo, se a gente encontrar no contexto cirúrgico, aí já vai excluir, né? Então, a gente poderia tirar a clínica médica só e colocar hospitalização ou então internação, né, para não ficar repetido, durante uma internação em hospitais universitários. A gente aumentaria um pouco digamos assim, o foco, né? O foco só de enfermaria de clínica médica para também outros tipos de enfermaria, certo? Então, aqui está a pergunta da pesquisa. Então, vamos agora para os critérios de inclusão e de exclusão. Tipos de estudos podem ser mistos, podem ser quantitativos e podem ser qualitativos. Coloque qualitativos. Agora, esse não é o tipo, tá? Essa é a abordagem, certo? Os tipos serão estudos de campo, estudos de campo realizados em hospitais universitários. Certo. Abordagem, agora sim, a abordagem será tanto incluindo estudos quantitativos, qualitativos e mistos, certo? Qualitativos, quantitativos e mistos. A qualidade metodológica, nós não vamos fazer essa avaliação da qualidade metodológica. Por quê? Porque muitos estudos, quando há estudos que a gente vai encontrar estudos qualitativos, quantitativos e mistos, então fica muito difícil, há uma heterogeneidade, e isso faz com que haja uma dificuldade da avaliação metodológica. E aí, por isso que eu disse a você que colocar, ao invés de integrativa e escopo, ficaria mais, digamos assim, factível para a gente, porque na de escopo não precisa fazer avaliação da qualidade metodológica. Essa é a diferença? Eu estava com dúvida. Essa é a diferença. Porque a de escopo segue todos aqueles critérios e todas as técnicas, né, sistematizadas de uma revisão sistemática, mas não inclui a avaliação metodológica dos estudos, que é difícil fazer, né? E, por outro lado, a revisão integrativa, ela tem um diferencial da revisão sistemática. A diferença é que a revisão integrativa, ela também inclui estudos que não são empíricos, ou seja, que não são estudos de campo com dados primários. Inclui também ensaios teóricos, inclui também relatos de experiência, inclui estudos das mais variadas naturezas, ou seja, que não são estudos primários, que são aqueles que são feitos, né, na própria, em determinada realidade, em determinado cenário real, certo? Essa é a integrativa, mas a integrativa também exige avaliação da qualidade metodológica. Então, como o nosso tempo vai ser pouco, então, aí, realização da qualidade metodológica dos estudos selecionados levaria algum tempo. Então, por isso que talvez de escopo seja melhor, porque a gente não precisa avaliar metodologicamente os estudos selecionados, né? Tá? Ficou entendido? Então, vamos tirar a qualidade metodológica, mas, por outro lado, a gente não inclui estudos teóricos, certo? A gente inclui em estado da arte, né? A gente inclui só estudos primários. Pronto.
Escopo vai ser o tipo da revisão. Aí, então, quando colocar modelo do estudo, aí também vai ter o item, modelo do estudo. Modelo do estudo é um estudo de revisão de escopo, certo? O modelo do estudo. Revisão bibliográfica de escopo. Agora, tipo de intervenção, vamos fazer o seguinte. Critérios de inclusão e exclusão. Então, os estudos vão ser os estudos mistos, quali e quanti, de abordagem também, sim, mas só estudos de campo e realizados em hospitais universitários. Aí o modelo do estudo já não figura aqui, porque são aqui critérios de inclusão e exclusão. Então, o modelo do estudo você coloca antes disso. Modelo do estudo, estudo de revisão bibliográfica de escopo, certo? Isso aí não é artigo, porque isso é o modelo do estudo, certo? Isso aqui fica antes dos critérios. Aí vamos dividir os de inclusão e de exclusão, não é? Isso aí fica acima, digamos, é o item número 1, modelo do estudo. É um estudo de revisão bibliográfica de escopo, certo? É acima desse item 2. Porque a pergunta da pesquisa, você também pode colocar na metodologia. Aí coloque, depois você renumera, certo? Isso é o modelo. Uhum. Aí vamos ver os critérios, a gente estava falando dos critérios de inclusão, né? Então, veja só, critérios de inclusão, estudos de campo realizados em hospitais universitários, abordagem quali, quanto ou misto, aí, tipo de intervenção nós não vamos colocar, né? Não vamos seguir aquela estratégia, porque nós não vamos ter intervenção, nem tipo de resultado, certo? Certo. Agora vamos colocar o período temporal, né? Qual é o período que nós vamos revisar? Pois é, eu vi que o mínimo é 5 anos, mas que o ideal era deixar em aberto. Não é melhor a gente definir isso dependendo dos artigos que forem encontrados, não? Geralmente a gente define antes por uma razão metodológica, né? Tá? Mas a gente pode começar a partir do momento em que houve uma mudança, digamos, no modelo da deficiência na saúde. Ela passou de um modelo biomédico para um modelo social, não é? E isso é recente, então ficaria pequeno, digamos, ficaria pequeno o recorte temporal. Então, podemos colocar, se forem os últimos 20 anos, acho desde 2000 até 2020, acho que seria um bom recorte. O que é que vocês acham? Deem opiniões. Carlos e Júlio, que eu já vi, assim, eles entendem bastante de metodologia. Eu fiz uma entrevista com eles e eles foram bastante proficientes nessa, em termos de metodologia. Bom, vamos colocar entre artigos publicados entre 2000 e 2020, né, ficariam 20 anos, certo? Agora, outra inclusão, idioma, eu acho que dá certo, Carlos, obrigada. Idioma, português, inglês e espanhol. Tá? Se estiver só em francês ou só em alemão, aí já não vai ser incluído, certo? Pronto, inglês e espanhol. Pronto. Então, estudos primários, ou seja, realizados em campo, em hospitais universitários, a qualquer tipo de abordagem, assim, primários, os modelos do estudo, sim, agora os modelos de estudos que vão ser incluídos, não é o modelo do nosso estudo.
modelos de estudos que vão ser incluídos. Nós não vamos fazer nenhuma restrição, qualquer modelo de estudo. Embora a gente ache que vamos encontrar mais estudos qualitativos, porque a gente está falando de percepção, de vivência, né? Então, acho que a gente vai ter mais estudos qualitativos. Bom, esses são os critérios de inclusão. O que mais teríamos de critérios de inclusão? Tempo, colocou o tempo. Você colocou? Sim, coloquei, está aqui, a exclusão. Certo. A senhora disse que... Não, ele seria um critério de inclusão. Estudos publicados entre 2000 e 2020. Tá. Certo? Agora vamos ver os de exclusão. Pronto, exclusão. Artigos repetidos, tá? Então, se tiver artigos repetidos, a gente mantém o que foi publicado por último ou que tem o maior número de sujeitos, né? Artigos que não respondam à pergunta da pesquisa. Claro, a pergunta da pesquisa é sobre experiências, e a gente vai definir o que é experiência. O que é experiência? É o relato subjetivo dos sujeitos da pesquisa sobre como eles perceberam a internação hospitalar na condição de pessoas com deficiência, certo? Essa é a nossa pergunta. Então, certo. Aí não precisa colocar mais, mas tudo bem, pode deixar assim, depois a gente... Então, a gente não vai avaliar a qualidade metodológica, podemos tirar o nível de evidência, certo? Não vamos avaliar, vamos fazer só de escopo. Ok, pronto. Artigos repetidos. Artigos que não estiverem disponíveis na íntegra, né, gratuitamente, que não estiverem disponíveis na íntegra, ou então, assim, artigos indisponíveis na íntegra. Sim, as bases de dados é de inclusão. Vamos colocar as bases de dados aí, lá na inclusão. Sim, já botou aí plataformas de pesquisa, certo? Pronto. Ok. Certo, você colocou... Mas é bom eu botar aqui em cima também, porque eu não me perco na hora de... Quando você for fazer a planilha e você lê primeiro o título, depois, se o título o título já pode excluir esse artigo, pelo título mesmo. Aí, no título, você ainda pode ter dúvida. Não, pode ainda preencher os critérios de inclusão. Aí você vai no resumo. Às vezes, no resumo, você já exclui ou inclui, tá? Aí, certo. Pronto. Aí vão ser a PubMed, sim, Scopus, Web of Science, Lilacs, deixa eu ver o que mais. Sim, e a Cielo. Eu peguei alguns exemplos. A Cielo vai pela Lilacs, né? Acho que vai, mas de qualquer forma eu vou ficar pesquisando em todas, nas que eu achar eu vou incluir. Eu botei uns exemplos aqui para eu já lembrar. Tá bom. Então, exclusão, repetidos, que não estiverem disponíveis na íntegra. Bom, deixa eu ver o que mais. Sim, os pacientes, né? A gente esqueceu de dar as características dos pacientes. Os sujeitos, estudos envolvendo, ainda de inclusão, estudos envolvendo pacientes com deficiência, com idade acima de 18 anos, né? E não vamos ter uma idade máxima, só com idade assim, para a gente não incluir criança e adolescente. Eu sei que adolescente é até 19 anos, né? Mas vamos colocar 18 anos, certo? Idade. Então, se a gente pegar a gente pegar um estudo, o paciente ele está internado em um hospital universitário, mas forem adolescentes ou crianças com deficiências, por exemplo, até intelectual,
A gente vai incluir também deficiências em todo o seu leque de diversidade, porque nós temos deficiência física, deficiência sensorial, que pode ser auditiva, pode ser visual, deficiência intelectual. Então, nós vamos incluir tudo, ou nós vamos incluir apenas deficiência física? Porque no título que a gente tem, a gente coloca só pessoas com deficiência. Então, a gente tem aqui a oportunidade de fazer uma delimitação, colocando pessoas com deficiência física, por exemplo, tá? Professora, Ou incluindo todos. Tá? eu estava pensando em exatamente excluir deficiência física e usar as outras deficiências, porque é justamente o trabalho dos meninos, deficiência física, acessibilidade. É porque eu pensei justamente em a gente avaliar, por exemplo, se eu fosse avaliar, que o projeto original é inclusão de todos os tipos de deficiência, não é isso? É tanto que o Carlos vai pesquisar na CIF, e a CIF inclui um item de deficiência sensorial, de deficiência intelectual, mas, assim, talvez no seu caso seja mais complicado. Por quê? Porque é difícil realizar um estudo, por exemplo, qualitativo, com entrevistas, em pessoas com deficiência intelectual, porque, a não ser que sejam, assim, especialistas, né, que vão realizar essas entrevistas, né? Então, seria já digamos assim, E seria já também é entrevista também bem acompanhante. complicada, não é? Seria uma dimensão bem mais complicada. Então, a gente pode incluir deficiência. Por que você pensou em excluir deficiência física? Porque os meninos já vão avaliar essa questão. Mas Para não levar para o lado de acessibilidade, entendeu? não, mas a acessibilidade não é só para deficiência física, certo? É também para deficiência visual. Sim, mas aí a gente vai falar sobre a E eles, comunicação e os meninos vão falar sobre a locomoção, né? Aí eu eles, falo assim, para não eles vão misturar. incluir, eles vão incluir também esses outros aspectos. Então, vamos colocar deficiências, coloquei pacientes com deficiência física, sensorial e intelectual. Então, quando a gente começar a fazer a busca, que você vai fazer uma busca e eu vou fazer outra, depois a gente vai comparar os nossos resultados. Toda a revisão de escopo, sistemática, integrativa, ela é feita com 2 revisores, certo? Então, essa revisão, ela precisa ter um confronto de 2 revisores que não estejam combinando, só tenham como diretrizes, como critérios, aquilo que está no projeto, indo nas mesmas bases, no mesmo período. Então, vamos ver o que é que você encontra, o que é que eu encontro, depois a gente preenche as planilhas e depois a gente confronta, certo? A gente tem uma reunião chamada reunião de consenso, certo? Então, pronto. Agora vamos seguir. Pronto. Aí, esses descritores eu vou ter que mudar, porque a gente mudou a pergunta de Sim, pesquisa. sim, vamos mudar. Então, vamos ver os que estão indexados. Então, acessibilidade, esse que você colocou aqui, acessibilidade dos serviços de saúde, vai ser incluído, certo? Uhum. O que é que vai ser incluído também? Percepções, né? Percepções, or experiências subjetivas, na verdade, experiências a gente tem que definir muito bem para não colocar redundância, né? Experiência subjetiva. As experiências, elas são geralmente subjetivas, não é isso? Então, você vai procurar os descritores que a gente vai colocar aí, considerando
a questão de vivências, experiências, satisfação, né? E, ao mesmo tempo, vai considerar hospitalização, não é? Hospitalização, pessoas com deficiência, aí pessoas com deficiência, e aí você coloca pessoas com deficiências intelectual, em deficiência física, em deficiência sensorial. Como pessoas com deficiência já abrange os três, precisa botar os três? Aí botaria or, né? Sim, or, exatamente, or. Que aí coloca os quatro, então, tudo, pessoas com deficiências e as três subcategorias. Pronto, então. Exatamente. Então, aí o que você, inpatient, certo, hospitalização, aí você coloca os operadores booleanos, né? Uhum. And, or e no, certo? Certo. Então, essa classificação internacional de funcionalidade já vai ser do Carlos. Ele vai apresentar na próxima reunião aqui as modificações do projeto dele. Uhum. Pronto, então, aí aqui, assim, a gente vê muitas revisões sistemáticas, seja de sistemática propriamente dita, de escopo, ou então integrativas, assim, que colocam um número muito grande, não é, de palavras-chave. Nas revisões que eu tenho feito com meus outros alunos, a gente não coloca tantas palavras, né? Então, isso acaba, a gente precisa ter um foco. Então, são pessoas com deficiência, hospitalização, hospital universitário, percepção, vivência, experiências. Deixa eu ver, deixa já pessoas com deficiência, né? Pronto, então a gente vai. Pessoas com deficiência tem que estar incluído, certo? Aí, veja que você colocou aí, onde você está com o cursor aqui embaixo, você colocou alguns aspectos, né, que já não vão interessar, porque nós queremos saber o que é que os doentes que têm deficiência e são internados em hospitais universitários, no contexto dessa internação, o que é que eles vivenciam e o que relatam em relação a essas vivências. Por isso que eu também pensei em incluir satisfação, não é? Porque, às vezes, esses estudos são feitos avaliando o grau de satisfação com o atendimento. Mas é preciso sempre pensar em termos de experiências, né? E vamos ter que definir isso, definir o que é que nós estamos considerando como experiência. A experiência subjetiva é o relato subjetivo, é a percepção sobre a internação, mas sempre de pessoas com deficiência. E não vamos comparar, porque os estudos que vamos incluir sempre serão de pessoas com deficiência, independentemente do tipo de deficiência. Tá certo? Aí você termina aí de reformular o projeto e envia para mim para eu fazer os últimos retoques. Está bem? Então, o que é que cabe aqui para exclusão, hein, Carlos, Júlio e Maria Márcia, não sei se eu acho que ela já saiu. Então, o que é que a gente coloca aqui como exclusão, né? Além de duplicidade, além da indisponibilidade do trabalho na íntegra, o que mais? Porque a gente não... Eu vejo muito em projetos de revisão que você coloca objetivos ou critérios de inclusão, aí depois coloca critérios de exclusão e coloca a mesma coisa, só com a negativa. Então, critérios de exclusão tem que ser outros critérios, certo?
Então, por exemplo, é você não encontrar o estudo na íntegra, o estudo está em duplicidade, às vezes está em duplicidade nas bases, nas próprias bases. Você vai também, às vezes, para uma base, na Medline, e o estudo está lá, porque é indexado na Medline, ou PubMed. E aí você vai e vai em outro, por exemplo, o Web of Science, e está lá o estudo também, certo? Pronto, então, eu acho que aí já está contemplando. Eu estou sentindo falta de um critério de exclusão, mas depois, quando na última revisão você mandar para mim, aí eu vou lembrar, tá certo? Eu não estou conseguindo lembrar de nenhum também, não, professora. Pronto, então vamos passar, vamos seguir e vamos ver o restante aqui, dos processos, seleção dos estudos. Não, Então, mas isso já são as outras etapas também. sim, essa avaliação crítica nós não vamos fazer, né? Que é a avaliação metodológica, procurando vieses. Bom, a seleção dos estudos vai ser feita a partir dos critérios de inclusão e de exclusão, né? E primeiro, lendo o título, né? Você vai e coloca nas bases, né? Os descritores com os operadores booleanos, cada base. Aí você vai e lê o título já pode fazer você excluir. Então, você tem que anotar isso, porque todos os que forem excluídos pelo título, você tem que dizer lá depois, um fluxograma que a gente vai preparar depois, e vai dizer excluídos pela leitura do título, tantos trabalhos. Aí, excluídos pela leitura do resumo. Aí, a gente tem que anotar tudo isso, certo? Título, resumo. Aí, depois que você seleciona pelo resumo, aí você vai no artigo na íntegra. Mas quando você passou, digamos que você encontre 1.000 artigos na sua busca, numa base, mais 300 em outro, e mais 200 em outro. Então, 1.500 artigos, pelo título, você já vai excluir uma grande quantidade. Quando você lê o resumo, já vai excluir mais outro contingente importante. E aí, no, na leitura da íntegra, né, quando você chega na leitura da íntegra, essa é a fase de seleção dos estudos, aí você já tem um número bem menor de trabalhos. Né? E, às vezes, termina em 30, 20, depende, eu não sei qual é o número de estudos que a gente vai achar. Né? Eu ainda vou fazer a busca, a minha busca inicial, né? E você, com os novos escritores, sim, o gráfico tem que ser, na verdade, é o gráfico, né, de seleção, né, e de exclusão, não, de seleção, exclusão e de inclusão, né? Pronto, mas depois a gente coloca isso, é pelo prisma, certo? Se você for ver o prisma, então você vai ver vários itens que tem que ter numa revisão sistemática. Mas como ela é de escopo, então ela é mais flexível. Extração dos dados dos estudos. Então, que dados nós vamos extrair? Coloque aí. Professora, inclusive, o Prisma ele é para revisão sistemática. Se você for fazer integrativa ou de escopo, você tem que pegar por exemplo, adaptação. Avaliação da qualidade metodológica. Né? Mas aí, assim, a adaptação do Prisma eu faço ou tem que pegar um autor que já fez essa adaptação? Não. Você olha no Prisma, né? E faz direto. E você pode também ler artigos sobre revisão de escopo. Lá ele vai dizer, olha, revisão de escopo, a partir do Prisma não é necessário fazer a revisão metodológica, nem avaliar, por exemplo, os vieses, né? Então, é bem complexa essa avaliação. Então, a extração, então, nós vamos criar uma planilha no Excel. Essa planilha, nós vamos colocar as variáveis que nós vamos extrair dos estudos que foram, esses estudos que foram incluídos.
passou por um processo de seleção, aqueles que, no final de tudo, foram incluídos, né? Efetivamente incluídos, digamos que sejam 15, 20. Daqueles 20, a gente vai extrair o quê? Vai extrair ano de publicação, país de publicação, certo? O tipo do estudo, abordagem, número de participantes, que é o tamanho, né, da amostra, número de participantes, autores, claro, autores, né? Você pode colocar isso, autor ano, você pode até colocar em uma só coluna, autor ano, né? O autores ano. E aí você coloca autores ano, sim, país, tipo de estudo, a abordagem, número de participantes, principais resultados e principais conclusões, e coloca técnica de coleta de dados, antes de resultados, coloca técnica de coleta de dados. Então, vai ser entrevista, a maioria vai ser entrevista. Aí vai dizer, a entrevista aberta, né, não estruturada, entrevista estruturada, que tipo de entrevista? Entrevista, sim, é só nada. Aí isso é dito na metodologia. Você, Carlos, terão que ler as metodologias, certo? As sessões, certo? Pronto, aqui, ok. Pronto. Então, deixa eu ver. Pronto, ok. Agora, interpretação dos resultados. Essa interpretação dos resultados, ela vai levar em conta análise temática, tá? Análise, não vamos fazer meta-análise, vamos fazer análise temática. Sim, exatamente. Análise temática. Quando você tiver estudo, a gente vai separar estudos qualitativos, estudos quantitativos e mistos. Quando for só qualitativo, aí a gente vai fazer análise temática, né, de conteúdo. Aliás, análise de conteúdo temática, certo? Conforme Bardan. E se for quantitativo, né, então a gente pega os principais resultados, né, e aí a gente vai, porque é bom também separar as abordagens, porque a gente pode fazer uma tabela só com estudos quali, quanti e o mistos, né? Certo. Análise temática, vamos fazer análise temática. E a interpretação, aí coloque aí também. Quando se tratar de qualitativo, coloque lá em cima, por favor. Quando tem aqui coleta de dados, depois de coleta de dados, quando se tratar de estudo qualitativo, colocar qual foi o referencial teórico, certo? Referencial teórico. Pronto, aí é nesse ponto que o seu plano vai se cruzar com o de Júlio, porque antes era assim, né? Você ia entrevistar os pacientes, uns 15 pacientes, e esses pacientes iriam responder às questões colocadas, você iria gravar, iria transcrever, aí eu até disse que o Júlio iria ajudar, foi pedir, aí ia transcrever, e aí dali você ia fazer análise de conteúdo, né, com o NVivo, certo? Análise temática, o NVivo. E aí ia aplicar, na interpretação, aplicar o referencial teórico, né, de cuidados de saúde, que o Júlio está estudando. Então, aí podemos ter um confronto nesse ponto aí. Os estudos qualitativos que você encontrar, aí você já vai, né, fazer digamos assim, um intercâmbio de informações com o Júlio. Vai ver quantos vão ter. Geralmente, estudos qualitativos com análise de conteúdo
ou com análise de discurso, que é diferente, geralmente eles têm um referencial teórico para explicação, para interpretação dos resultados. Então, nessa parte do referencial teórico, né, você vai intercambiar essas informações com o Júlio, porque aí o Júlio já, a partir daí, ele vai avaliar o referencial teórico que nós iríamos adotar e pode até citar outros referenciais teóricos, certo? Então, o de Júlio não ia mudar, mas como o seu modificou e o de Júlio estava atrelado ao seu, pode ser que mude também o de Júlio, tá certo? Pronto. O que mais? Estamos já às 19h56. Eu acho que o esqueleto já está aí, não é? A gente Ajudou tem a muito, pergunta professora. da pesquisa, temos os critérios de inclusão e exclusão, como será feita a seleção dos estudos, as bases de dados, o recorte temporal, como vai ser feita a seleção dos estudos, como vai ser feita a extração dos dados e como vai ser feita também a interpretação, certo? Porque aí nós vamos ter a maioria, vai ser estudo qualitativo. Então, é por isso que quando é só estudo qualitativo, se chama até metassíntese, né? Porque é um outro tipo de abordagem, certo? Mas vamos ver primeiro o que é que a gente vai achar, né? Então, a gente vai admitir, com critério de inclusão, qualquer tipo de abordagem. Mas tem que ser estudo primário, estudo em campo, estudo empírico, tá? Com dados originais. E extração e interpretação. Agora, você vai escrever isso, né? Tem uma forma para ficar um texto corrido, e vamos. Aí, quando você terminar, coloca as referências, você concluir. Quando terminar, você envia para mim para eu fazer uma revisão final, e aí a gente mande logo, né? Porque aí, nos momentos em que eu estiver livre, eu já vou fazendo também a minha busca. A gente depois marca um encontro, e o encontro pode ser online, e vai confrontar. Você achou e o que eu achei a partir dos mesmos critérios, né? A mesma sistemática que nós colocamos aí, tá bem? Sim, senhora. Bom, então, Carlos, eu sugiro que você também faça dessa forma. Quer dizer, você vai mostrar já no Word e você vai colocando, né, a partir de um modelo de revisão bibliográfica, de escopo sobre a CIF. Então, no seu caso, Carlos, eu acho que seria uma revisão, eu tinha trocado. Eu coloquei para você revisão de escopo, ou foi integrativa, Foi Carlos? revisão de escopo. De escopo. Então, a gente fazer revisão de escopo, a gente vai incluir só estudos primários, né? É melhor incluir só. Então, todos os estudos realizados com pacientes com deficiência, incluindo a avaliação da CIF, e que seja no contexto hospitalar, nós vamos incluir. Então, será uma revisão de escopo, tá? Então, da mesma forma que o Mário fez, o Mário é que a gente nem chegou a conversar antes, e aí ele confundiu, pensou que seria um estudo de revisão avaliando barreiras de acessibilidade, né? Na verdade, Mamá e Matheus vão avaliar isso objetivamente, barreiras, mas será um estudo de campo deles, tá bem? Agora, você tem alguma dúvida, Carlos? Não, não, eu... Você já ajustou o seu projeto e já começou a busca? Assim, eu não comecei a estruturar num Word, assim, mas eu já tenho uma ideia de como Sei. fazer, né? Pronto, então você vai ter que fazer, como o Mário, criar também um arquivo Excel, tá? E criar em cada coluna, criar uma variável dessas, certo?
Agora, no seu caso, dificilmente você vai achar estudo qualitativo, né? Provavelmente vai ser mais quantitativo, acredito eu, né? Vamos ver. É até uma curiosidade que eu tenho. Então, Professora, aí muitos dos critérios de inclusão e exclusão vão ser os mesmos do de Mário, né? Aqui, porque. só que o Mário, ele vai avaliar o quê? Essa questão da subjetividade dos pacientes em relação à internação na condição de pessoas com deficiência, e os seus relatos, suas percepções sobre a internação. Uhum. E o seu vai ser estudos que incluíram a avaliação, o CIF, em pacientes hospitalizados, em hospitais universitários, e que tem a avaliação CIF, certo? Então, vai ter diferença aí. Tá bom. Mas, assim, os itens são estes. Tá. Poderíamos marcar logo a data de maio para você, para a gente não ficar, porque assim, eu pedi para vocês marcarem essa data, e aí vocês não marcaram as datas todas, né? Aí quando chegou perto, aí Mário marcou a dele. Aí eu queria já marcar a sua em maio. Se você não puder dizer agora e quiser combinar com os outros integrantes do grupo, aí você me avisa, mas avisa logo para a gente já ficar com a data. Tá bom. No final de semana eu mando no grupo, porque eu estou de mudança aqui em João Pessoa. Aí eu não sei exatamente quando eu vou me mudar. Aí fica melhor para eu avaliar no final de semana e dizer. Mas você precisa apresentar em maio, tá? Não, em maio vai ser assim. Certo. E se você já puder ir fazendo a busca e a seleção, já seria ótimo. Tá certo. Lembrar que vocês precisam dizer quantos foram excluídos em cada fase, na fase de leitura do título, de leitura do resumo, e na fase de leitura da íntegra, quantos foram excluídos, por que foram excluídos, quantos foram excluídos em cada base, quantos resultaram da busca em cada base de dados, e quantos foram excluídos em cada base de dados. Certo? Tá certo. Tem que colocar a razão, por que foram excluídos. É por isso que o nome é revisão sistemática. No caso nosso, o modelo é mais simplificado, mas segue Tá bom. essa metodologia. Provavelmente, durante a construção, assim, eu vou ter algumas dúvidas em relação à mudança. Assim, aí eu vou entrar em contato com a senhora para, quando eu for apresentar, já ficar assim, melhor estruturado e mais... Certo, mas você diga com antecedência, porque assim, quando a gente marca em cima da hora, por exemplo, agora Mamá não pôde porque caiu num dia em que ela tem um outro compromisso nesse horário. Não, tá bom, tá certo, eu marco. Para ficar em cima, viu? Pronto. Você está aí, Mamá? Não saiu do link, né? Certo. Professora. Oi. Mas eu tinha respondido a senhora, eu errei de não falar para os meninos. Mas no dia que a senhora pediu para marcar, eu marquei. Mas a gente tem que socializar isso, porque nós somos um grupo, né? Eu sou a coordenadora, mas nós somos um grupo, tá? E eu gostaria que a Isabela estivesse na nossa reunião, na apresentação de Mamá e de Matheus, tá? Certo. Então, para a Isabela ela participar, então também ela saber com certa antecedência da data, porque ela tem crianças pequenas, né? Então, saber com antecedência da data. Então, aí, cada mês eu coloquei um, né? O último, acho que vai ser Matheus ou é Mamá, mas todos vão ter o seu dia de apresentar, tá bem? E o Júlio, seria bom se o Júlio já tivesse tudo, porque como o trabalho dele é teórico, né, Júlio? Cadê Júlio? Oi, professora. Oi, professora. Tá aí. Júlio, como o seu trabalho é teórico, então seria bom que você já tivesse o trabalho quase pronto. Certo? Certo. Uhum. Se tiver dúvidas, por favor, entre em contato. Eu não vou entrar em contato, porque assim, eu já estou assim, na correria do dia a dia. Estou orientando 6 mestrandos. Eu frequentemente tenho bancas de avaliação. Ontem eu tive uma de mestrado, uma banca que durou 4 horas. E, assim, tem umas disciplinas. Eu estou com 2 disciplinas no mestrado e estou com 2 na graduação. Então, assim, nesse corre-corre, né? Então,
não dá para ter uma atenção individualizada, assim, detida para cada um. Houve o tempo em que eu fazia um acompanhamento mais de perto, mas hoje já não é mais possível pela falta de tempo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, me comuniquem, tá? E aí vocês vão ver que eu vou responder. Posso até demorar um dia, mas eu respondo, tá bem? Ok, então agora, muito bem, Mário, muito bem pelo seu esforço. Eu sei que vocês têm uma agenda muito apertada, né? Oi, Júlio. No caso, a minha apresentação fica para junho. Vamos ver aí onde está o. Eu estou aqui sem o nosso cronograma, eu não sei em que mês eu coloquei cada um de vocês. Eu sabia que os 2 primeiros seriam Carlos e Mário, né? Porque eles tiveram mudanças. Depois é Júlio, Maria Márcia e Matheus, professora. Oi? Na ordem, eu, Carlos, Júlio, Maria Márcia e Matheus. Pronto, Júlio. Então, o seu vai ser o seguinte, então, o seu será em junho, e assim, eu queria que já tivesse bem adiantado o seu trabalho, né, que é teórico, e eu queria, assim, porque assim, também você teve um mês de férias, né, você teve um mês de férias, você já deve ter adiantado um pouco, certo? Então, como eu disse, vou repetir, dúvidas podem enviar, pode ser pelo grupo, pode ser em privado. Acho que seria interessante no grupo, porque a gente socializaria aquela dúvida e seria um aprendizado para todos, né? Inclusive para mim. Mas eu acho que as dúvidas que sejam enviadas em privado, por e-mail, por aplicativo, serão bem-vindas e eu responderei no menor prazo de tempo possível. E acho que vamos conseguir atingir os nossos objetivos, né? A de campo, não é que eu preciso saber de Márcia e de Matheus como é que está sendo, se já é possível fazer uma incursão lá, avaliando, se a ajuda de Isabela está, né, sendo um apoio que está contribuindo realmente ou não, ou se eu devo falar com ela. Ela participa do trabalho, ela participa desse trabalho. Então, bem, vamos agora nos despedir por hoje. Boa noite, né? E qualquer coisa nós conversamos pelo grupo lá do aplicativo. Está bem? Tá certo, professora. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite. E, Mário, aguardo o projeto já mais adiantado, aí está só mesmo o esqueleto, você me manda para eu fazer a revisão final e começarmos as buscas, tá bem? E Sim, senhora. Ok? Ok. Então, um abraço, até mais. Boa noite. Boa noite.